Olá, já estamos chegando para mais uma semana de estudos. Que bom que os amigos também já estão chegando conosco e assim podemos todos efetivar reflexões proveitosas para o nosso caminhar. Vamos ver aqueles que estão Didi, que já se apresenta aqui. Vamos ver, nossa, são muitos amigos, Mona Lisa, Terezinha, Tânia, vários companheiros estão aqui conosco. E nós agradecemos muito por esta oportunidade de estarmos juntos. Vamos ver aqui, vamos acertar um pouquinho o computador para que não tenhamos problema nenhum. Ótimo, assim já estamos todos aqui, Eduardo, Vera, Ivete, Didi, Silvio, Tânia. É uma alegria quando estamos juntos. Deixe tirar um som para não dar confusão. Então vamos agradecendo a Jesus nesse instante a oportunidade deste encontro. Uma noite feliz para todos nós, um início de semana. Como sempre, vamos estudar a obra de André Luiz, Nosso Lar. Toda segunda-feira é essa a nossa tarefa. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que os bons amigos espirituais possam nos intuir, nos inspirar da melhor forma possível, a fim de que tenhamos melhor proveito de tudo que nos é lembrado, de tudo que nos é trazido nesta obra. É uma alegria estarmos juntos aqui participando. Vamos fechando algumas coisas que se abrem sem a nossa vontade. Vamos ver aqui, fechemos tudo para não ter problema nenhum. Então agradecemos muito aqui Célia, Aline, Maria Cristina, Laura, que bom. Vamos relembrando que nós tínhamos feito a introdução, a mensagem de André Luiz na obra e o capítulo 1 que tratava das zonas inferiores. E nesse capítulo 1, André Luiz encerra o capítulo fazendo para todos nós uma convocação, um alerta para que não passássemos pelas mesmas coisas que ele passou. A gente gosta de lembrar sempre que Nosso Lar é uma obra que este espírito que se denominou André Luiz, então não sabemos qual a sua real identidade na última encarnação, e ele narra o que ele viveu, o que não obrigatoriamente também se destina a todas as pessoas. Cada um conforme a vida que aqui se leva, é a vida que se leva para o mundo espiritual. Isso é muito importante. É uma receita dos antigos que nós deveríamos sempre ter atenção. A vida que aqui se leva é a vida que se leva para a vida espiritual. E é por conta disto que então nós vamos ter mais facilidades ou dificuldades na desencarnação. Esta convocação de André Luiz, no final do capítulo, ele dizia assim: ó amigos da terra, quanto de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Fazendo um alerta. Campo relembra trabalho braçal, semeadura, colheita. E André Luiz está dizendo: olha, nós temos um campo do coração que precisa ser cultivado. Talvez até inconscientemente ele estivesse se relembrando a parábola do semeador que Jesus conta, onde ele fala de solos diferentes, onde as sementes jogadas pelo semeador acabaram caindo. Umas se puderam brotar facilmente, receberam sol, água, etc., porém não tinham estrutura suficiente, não foram para frente. Outras foram sufocadas, outras as aves levaram, e apenas uma parte delas pôde então cumprir o seu papel verdadeiramente e produzir. E aí Jesus ainda faz uma ressalva, que mesmo na produção, os solos não deram a mesma resposta, ou as sementes não frutificaram da mesma forma. Ele fala em algumas 30 por 1, 60 por 1 ou 100 por 1.
dizendo que desse solo do nosso coração, nós vamos ter sempre essa diferença de criatura para criatura e da semente que chega até nós. Então André Luiz diz, olha, há um solo, há um campo do coração a ser cuidado para que não chegue aqui passando por tantas amarguras, tantas dificuldades. Quando estamos falando em campo do coração, estamos falando em sentimentos. E sentimentos vão desde aqueles tão complicados que geram dores da alma. Então falamos em ódio, em melindre, em amargura, em sentimentos negativos, depreciativos da vida. Todos esses sentimentos, também os sentimentos de felicidade, de alegria, de bem-estar, de sensibilidade da vida. Então, o que é que nós estamos cultivando no solo dos nossos corações, nos campos interiores? Dizia ele, acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. E como lembramos na vez passada, isso nos faz recordar a parábola das virgens loucas e prudentes. Porque é aí que nós vemos a questão de cada um de nós tem que cuidar da própria candeia, da luz que vai iluminar a caminhada, e cada um estará agindo em seu próprio benefício. Roseli, Michele, Liette, Tiago, Márcia, Dirceu, boa noite, amigos. Carol, Cláudia, Maria de Lourdes, Divone, muito boa noite. Marcelo, Cida, Aline, que Deus abençoe a todos e que possamos então tirar proveito desse nosso estudo. Assim, André Luiz concluiu o capítulo 1 e vocês vão lembrar, nós todos vamos lembrar, que ele escutava vozes acusando-o de suicídio. Então ele abre o segundo capítulo rememorando isto que ele estava passando, e esse segundo capítulo tem como título Clarencio. E ele ouve então assim, suicida, criminoso, infame, e relata a ele que eram gritos por todos os lados, uma atormentação para a sua cabeça. E por vezes ele até enxergava essas criaturas que gritavam muito de relance, sombras que se movimentavam naquele ambiente mais escurecido, mais difícil de visibilidade. E atacava-os então, mobilizando as suas últimas energias. Para se livrar dessas criaturas que o atormentavam, ele investia contra elas. O que ele ouvia de retorno? Gargalhadas sarcásticas. E dizia ele, vultos negros desapareciam na sombra. Lembre-se, não havia luz suficiente, era uma penumbra, um lusco-fusco. Qualquer vulto que ali passasse não daria uma definição. Simplesmente eram vultos escuros que passavam por ele, que sumiam exatamente nas distâncias mais escuras que a sua visão poderia alcançar. Neste momento que ele está sofrendo esse assédio de palavras, de imprecações, de sarcasmos, e ele está tão cansado, ele questiona a quem apelar, para quem ele ia apelar. Ele não encontrava ninguém conhecido, ninguém que pudesse ajudá-lo. Então, para quem ele iria apelar? Sentia fome e sentia sede. Isso aí começa a ficar interessante para nós. Primeiro, ele está contando daquele ambiente, descrevendo para nós um ambiente que ele permaneceu por um tempo da sua vida espiritual. Mas em seguida, ele vai relatar dele mesmo, como ele estava se sentindo, além do cansaço que ele registra, além da aflição, da angústia, ele tinha sensações físicas, tinha fome e tinha sede. Sensações físicas nós conhecemos na carne, quando encarnados sentimos fome, sentimos sede. Mas o espírito desencarnado está liberto apenas dessa estrutura mais grosseira que nós chamamos de corpo físico. Porém, o corpo espiritual mantém a formatação humana. Quer dizer, na verdade, o corpo físico é réplica muito mal feita do corpo espiritual, que é o original.
Neste corpo, as sensações para o espírito são as mesmas, porque a dimensão, a densidade, não a dimensão, a densidade da matéria, do corpo para o desencarnado no ambiente espiritual é a mesma densidade deste corpo carnal que habitamos aqui na encarnação. Então, ele dizia que tinha fome e tinha sede. As mesmas, nosso vídeo dá uma travadinha de vez em quando. Mas boa noite àqueles que eu não citei os nomes ainda. Além dessa sensação de fome e de sede que ele demonstra, quer dizer, uma necessidade orgânica, ele identificava uma sensação e uma necessidade do organismo e está desencarnado. Crescera a barba. Vejam aí algo físico acontecendo. Então, mesmo em corpo espiritual, ele percebia que a barba estava mal feita, estava grande, então crescera a barba. A roupa começava a romper-se. Ele vestia-se, mas naquela condição de correr, fugir, tropeçar, cair num ambiente tão hostil, a sua roupa estava se estragando. E ele, um homem acostumado a bem vestir, a bem se apresentar. E ele, por conta disso, sentia-se abandonado. É a sensação de quem não se cuida, de quem se permite chegar a um ponto de flagelo próprio e a sensação de abandono que se está se refletindo então naquele corpo físico. Vamos lá, Vladimir, Alda, Marli, Débora, Marli Rodinelli, Ivete, que ótimo! O mais doloroso para André Luiz. Então nós vimos que havia um ambiente físico onde ele se encontrava, haviam sensações físicas do seu corpo espiritual, necessidades biológicas que ele apresentava no corpo espiritual, mas o que para ele era mais doloroso ainda, mais difícil, o assédio incessante de forças perversas que assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Ele caminhava sozinho, trilhas escuras, e ele sofria esse assédio de forças perversas que o assustavam, irritavam, aniquilavam a possibilidade de concatenar ideias, ouvia vozes, lamentos e acusações nominais que o desnorteavam. Então, além da questão física, do ambiente e da própria sensação, das necessidades que ele refletia e do caos orgânico em que ele se encontrava, o que mais incomodava, o que para ele era mais doloroso, mais difícil, era esse assédio dessas criaturas que imprecavam contra ele, que investiam contra ele no caminho, vozes, lamentos, gritos. Isso estava cansando demais André Luiz. E ele ouvia uma frase que o atormentava sobremaneira, dizendo: que buscais, infeliz? Aonde vai, suicida? Então ele sente naquele momento, ele ouve essas coisas e isso perturbava o seu coração, perturbava a sua vida. E ele dizia: infeliz sim, porque perguntava: onde vais, infeliz? Ele dizia: infeliz sim. Mas onde vai, suicida? Ele suicida? Nunca. Lá está ele num conflito. Por que estão me chamando assim? Eu não cometi nenhum ato contra a minha vida, nenhum ato para eliminar, para acabar com a minha vida. E aí ele diz que se sentia infeliz porque deixaram o corpo físico a contragosto. Claro, se perguntasse também para nós: vocês querem partir agora? Todo mundo dizer: não, eu passo a vez. Agora não. E vou sob protesto. Pode me passar para o último lugar. Se é assim, ele também lutava pela vida material. Tinha uma esposa jovem, tinha filhos pequenos, tinha uma carreira que ele estava dando conta. É natural que ele, então,
não estivesse agradando a ideia de deixar o corpo físico. Por isso que ele diz que deixar o corpo físico a contragosto. Silvana, Adriana, Fernanda, André, Beth, boa noite. Boa noite, amigos. E André Luiz dizia assim que ele lembrava perfeitamente do duelo que ele travou com a morte. Ele não queria morrer e ele então lutou para viver. Diz ele, julgava ouvir os últimos pareceres médicos da casa de saúde. A assistência desvelada daqueles que estavam cuidando dele, os curativos dolorosos após a delicada operação nos intestinos. Ele tinha passado por uma cirurgia e estava no período de recuperação da cirurgia. E por conta disso, ele fala dos cuidados e do parecer médico da situação, e ele mesmo médico sabia como estava a condição física dele e lutando para sair daquele quadro pós-operatório. Sentia ainda a picada desagradável das injeções. Claro que ele sentia ainda os tratamentos que ele recebeu, o contato com o termômetro, olha a memória do espírito, que grava toda essa vivência e as sensações que essa vivência pôde trazer até ele. Isso ficou registrado na sua consciência mais profunda e ali então ela vinha. Boa noite, Michele, Cidinha, boa noite, que bom. André Luiz ainda fala de não mais as sensações físicas do termômetro, a última cena que preceder o grande sono. Olha como ele descreve a desencarnação, um sono profundo. Ele entrou no sono profundo. Esse é o momento da sua desencarnação. Ele adormeceu no corpo físico para acordar no mundo espiritual. E ali ele fala da última cena que seus olhos puderam ver enquanto ele estava acordado no hospital, que era a esposa ainda jovem, os 3 filhos, contemplando no terror da eterna separação. Ele viu no semblante deles que eles então estavam assustados com a possível e muito provável desencarnação que estava ocorrendo naquele instante. Ele gravou esse olhar, ele gravou a expressão. Por isso que nós temos sempre que ter muito cuidado com esses últimos instantes de estarmos juntos, porque vão impressionar profundamente as almas, vão ficar registrados no imo da alma de cada criatura, isso tudo que ele vive naqueles instantes. E depois, diz ele, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Como dissemos, nem todos despertam da mesma forma e no mesmo ambiente. Vale lembrar Paulo de Tarso. No romance Paulo Estevão, nós vamos ver isso. E ele tem uma morte abrupta por decapitação. André Luiz teve uma morte em consequência de uma cirurgia, estando num processo pós-operatório, quer dizer, com dias de preparo, dias de vivência. Paulo foi uma desencarnação abrupta, a prisão e a morte por decapitação. No entanto, narra o romance Paulo e Estevão que ele sequer observou a espada, que foi a causa da morte, porque ele já antevia os amigos, a escada de luz, a estrada de luz que se formou e anjos cantando hinos e ele indo ao encontro daquele que ele identifica como Jesus. É interessante nós observarmos isso. Cada um é um. Cada um tem uma história de vida. Cada um teve uma atitude ou várias atitudes durante a vida que vão fazer a somatória e vão dar essa condição. Então, ele dizia que infeliz ele estava por tudo aquilo, pela situação que ele viveu.
Mas por que diziam suicídio para ele? Afinal, ele fora compelido a abandonar a casa, a abandonar a família pelo fenômeno da morte, pós-cirurgia. Ele foi compelido. Ele não abandonou a casa e nem a família porque queria virar as costas, queria acabar com a vida, queria sair de cena. Não, não foi isso. Mas ele não entendia, portanto, esta fala que estavam imputando ao comportamento dele aqueles que o atormentavam. Vamos ver os amigos Rosa, Karina, Cláudia, Rogério, Márcia, Carlinhos. É uma alegria quando estamos juntos mesmo. Então, ele que no início, mesmo chegando num lugar adverso, ele se manteve firme e resoluto. Ele estava disposto a abrir caminho, a seguir a sua trajetória. Então, a princípio, ele estava firme e resoluto em encontrar uma saída. Mas, relata ele, comecei a me entregar a longos períodos de desânimo. Por causa daquele ambiente, por causa daquelas vozes, por causa de tudo que ele estava vivendo, ele foi desanimando, longos períodos de desânimo. Hoje nós poderíamos até dizer que André Luiz entrou numa depressão, desanimado com a vida, que não respondeu satisfatoriamente aos seus desejos. Ele entrou neste caminho da depressão, da angústia, da melancolia, e assim foi o estado. Assim, se entregar a esses períodos de desânimo, ele diz, por ignorar o próprio fim. Ele nunca tinha pensado na morte, não tinha, a morte para ele era fenômeno biológico apenas, porque ele era um médico habituado a isso, mas nunca pensou com a vida além da vida, nunca se espiritualizou o suficiente. Então dizia ele, por ignorar o próprio fim. Ele não tinha qualquer pensamento a respeito disso, não tinha a menor possibilidade de pensar sobre isso. Ele pensava na vida material próspera, festiva, e nada mais do que isso. Choro, lágrimas frequentes, extravasando o coração. Essa era a reação que ele tinha. Então nós vemos a lucidez dele em perceber a morte, mas a dificuldade dele em vivenciar a situação por ignorar completamente qualquer coisa que o ligasse a uma espiritualidade ou o ligasse a uma transcendência do ser. Nós vimos que nem o fator religioso foi para ele algo que o ajudou. O que para nós fica o recado, né? De que precisamos sempre nos calçar de tudo isso para o nosso próprio benefício. A quem recorrer? Ele dizia, a quem? Como é que eu vou recorrer? Quem que eu vou chamar? Quem que eu vou pedir? Talvez se fosse uma pessoa de princípios religiosos, chamaria um santo, chamaria um anjo da guarda, ou chamaria um espírito protetor, enfim, qualquer criatura que pudesse acudir. Mas ele não era dado a isso. Por conta disso, ele então não sabia a quem recorrer. E não se lembrava de mais nada, não pensava em mais ninguém que pudesse ajudá-lo. Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Começa a cair a ficha. Por maior fosse a cultura intelectual, ele era um médico formado numa universidade, tinha de família boa, então ele tinha uma formação na área da medicina, mas ele também tinha uma formação de educação em vida em sociedade, era um homem voltado para a cultura, então ele tinha uma condição boa intelectualmente falando. Mas por maior fosse a cultura intelectual que ele levou do mundo, ele não poderia alterar nada da realidade da vida. Agora ele não podia alterar nada, dizendo sempre
os dois cuidados que nós precisamos ter. Precisamos da cultura terrena, precisamos do intelectualismo, mas precisamos bem usar tudo isso para merecermos alguma coisa melhor, porque é hora da colheita. Por isso ele não podia modificar nada ali no mundo espiritual. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento. Olha a expressão que ele usa, era nada. Ele entende que os conhecimentos dele, diante daquilo que ele estava vivendo, era nada. Eram bolhas de sabão levadas pelo vento. Não tinha o menor valor. Era muito fugaz. Era muito pequeno, de uma durabilidade ínfima. Nada era maior que isso. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Ele se sentiu um nada. Ele se sentiu um objeto jogado ao vento, uma bolha de sabão também levada. Uma coisa levada pelo tufão da verdade, porque a verdade chegou até ele num redemoinho, revirando tudo, e ele não tinha qualquer estrutura que o firmasse diante desta verdade que dele, diante dos seus olhos, se revelou. A situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. A situação que ele viveu na vida encarnada e a situação em que ele estava ali agora não conseguia mudar nada da realidade do meu ser essencial. Ele começou a perceber que ele era algo mais do que um corpo que caminha, do que uma mente que pensa. Ele era alguma coisa a mais. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Veja bem, ele chegou a pensar que era uma loucura, que aquilo que ele estava vivendo era uma coisa tão absurda, não era possível aquilo ser uma realidade. Ele entendeu que ele estava num delírio total. Mas em contraponto a esse pensamento, ele percebia a consciência vigilante. A consciência estava atenta, ele estava lúcido. Então não havia loucura se ele tinha consciência de tudo que estava em redor dele. Se ele conseguia lembrar de todos os fatos que estavam acontecendo na vida dele, ele não podia estar louco. Porque afinal, ele tinha essa interação com a vida. E ele diz mais: no entanto, continuava a ser eu mesmo. Diante daqueles fatos, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Então, o que ele levou de verdade na sua bagagem para o mundo espiritual, seus sentimentos e seus conhecimentos. É importante, a gente começa a perceber como é importante o nosso estudo, o nosso aprendizado, tudo que pudermos amealhar no sentido de cultura, de intelecto, é o que nós podemos levar para a vida além da vida. É o que nós teremos como bagagem. E os sentimentos, daí ele falar do coração. Se somos aqueles que optamos por viver estados de angústia, de aflição, de ódio, de descaso, de ingratidão, tudo isso é o que nos compõe e é isso que vamos levar. Se somos aqueles dotados da esperança, da disposição pela paz, pela harmonia, da amorosidade, da fraternidade, da prestação de serviço, do estender a mão ao próximo, do cuidar de sentimentos de amorosidade e espiritualidade, é isso que vamos levar. Ninguém vai levar o que não conquistou, aquilo que não colocou na sua própria bagagem. Vamos ver os nossos amigos, a Flávia, atrasada, mas cheguei. É ótimo, chegou, isso que importa, isso que importa. A Cláudia, tantas perguntas. Com certeza, Cláudia, todos nós temos tantas perguntas. André Luiz está aqui mostrando a quantidade de perguntas que ele tinha sem entender
nós também, assim como ele, temos 1001 questionamentos com relação a nós mesmos, com relação à vida. Então, dizia ele, mais uma vez, persistiam as necessidades fisiológicas. As necessidades fisiológicas. E aí nós vamos pensar em todas as necessidades, aquelas excretoras também. Excretoras também. Continuava o seu organismo espiritual funcionando. Sentia a fome e sentia exaustão. Quer dizer, todas as sensações estavam presentes. O que ele percebia naquele ambiente onde ele se encontrava para saciar sua fome, sua sede, seu cansaço, restaurar forças, eram verduras. Verduras que pareciam para ele plantas agrestes. Verduras grosseiras que ele via ali e era com isso que ele se alimentava. Ele tinha a fome e se alimentava dessas verduras grosseiras. Isso me faz lembrar essa planta que hoje nós valorizamos tanto, Ora pronobis, que é uma planta de aparência tão grosseira, tão popular, dá em qualquer lugar, em qualquer barranco e, no entanto, é uma fonte imensa de proteína para as criaturas. Que sacia, satisfaz, alimenta, fortifica. Então ele via alguma coisa agreste assim, que vamos pensar nessa plantinha, e era com isso que ele estava saciando a fome dele. Boa noite, Silvinha. E em torno ele via filetes de água. Aqui ele se atirava sequioso, pequenos filetes de água que ele via e nem pensava, é filtrada, é fervida, é mineral? Não é? Ele tinha sede e por isso ele tratava de beber daquela água que ele encontrava pequenos filetes de água. Registra ele muitas vezes, suguei a lama da estrada. Recordei o antigo pão de cada dia em pranto. Olha, muitas vezes suguei a lama da estrada, pela sede e pela fome. Boa noite, Débora. Nós, quando vemos alguns relatos de país no mundo, onde pessoas estão assim, se alimentando de bolachas de barro, de argila, bebendo a água da lama, e nós reclamamos da nossa mesa farta. Nós reclamamos, isso não está do meu gosto, eu queria outra coisa. Nós não agradecemos aquilo que temos recebido. E aqui nós vemos, olha, recordei o pão, o antigo pão de cada dia em pranto, porque só agora ele percebia o valor. Às vezes é aquele discurso, é amanhecido, não está bem torradinho, porque isso, é doce, eu queria salgado, é salgado, eu queria doce. Enfim, essas coisas que nós costumamos fazer. Fazemos com frequência. E por conta disso, agora ele chorava ao lembrar o pãozinho do seu café. Que tantas vezes... Vamos lá, amigos. Kátia, boa noite. Marília manda beijo, que bom também. Logo nós estaremos juntas de novo. Não raro é preciso ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos. E aí vamos voltar então ao habitat, ao ambiente. Olha o que André Luiz está dizendo que ele encontrou. Enormes manadas de seres animalescos. São criações mentais, formas que estão ali plasmadas pela mente humana e estão compondo, criam vida no astral. Então não é de se admirar que muitas vezes pessoas em estados ou de embriaguez ou no estado de que ele saiu do prumo, como eu gosto de dizer, um estado de mediunidade exacerbado, ela identifique essas presenças de animais estranhos e ela se apavore com isso.
ela poderá verdadeiramente estar observando isso que André Luiz também viu, nesta dimensão espiritual. Boa noite, Solange, Maria Leia, Edna. Então, não raro, ele precisava se ocultar, ele tinha medo dessas manadas. E falando em manadas, manadas é para elefantes, búfalos, animais de grande porte, num rebanho grande também. Então, ele via tudo isso passar por ele. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Olha que beleza! Ele precisou de tantas aflições, de tantas dificuldades, de tanta reflexão, de tanto tormento, para pensar que deveria existir um autor da vida. Que as coisas não são geração espontânea por si só. Que haveria alguém, alguma inteligência maior que era responsável por tudo isso. Fosse onde fosse que esse autor da vida estivesse. Ele sabia que não estava por perto dele, mas ele começou a admitir que alguém lá em cima é maior que todos nós e que é responsável por todas as coisas, todas as criações. Essa ideia confortou-me. Pensar num Deus, pensar num ser superior, pensar numa inteligência suprema, esse autor da vida, essa ideia o confortou. Do mundo experimentava agora a necessidade de conforto místico. Veja só, ele nunca gostou nem foi um praticante de uma religião. Ele detestara tudo isso no quesito religião por conta daquilo que ele achava sem sentido, aquela estrutura clerical que ele abraçava numa vivência de experiência católica, mas também conhecendo outras estruturas religiosas, porque era um homem de letras, então sabia da existência de outras religiões, com certeza teria lido muita coisa a esse respeito. E ele diz ali que detestara as religiões no mundo. Experimentava agora a necessidade de um conforto. Ele sentia a falta de crer em alguma coisa. A falta de perceber algo extrafísico para agarrar-se naquele momento. A religião é muito importante, seja ela qual for. É preciso que tenhamos esse vínculo, porque este vínculo nos dá força, nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então não importa que religião estamos abraçando, que tipo de espiritualidade estamos desenvolvendo, como estamos nos espiritualizando e nos experienciando no caminho da religiosidade. Não importa, mas precisamos fazer esse exercício para nosso próprio bem-estar. Vamos ver mais amigos aqui, Maria Leia, Edna, Regiane, Antônio. Estamos juntos, seguindo juntos. Então André Luiz falava que estava extremamente arraigado ao negativismo da minha geração. Por isso ele não era pegado a uma crença religiosa. A geração de André Luiz, e nós estamos falando então de uma década de 20, ele desencarnou na década de 30 do século 20. Então esta geração que saiu do iluminismo e veio para o início do século 20, saiu do século 19 para o início do século 20, ela se agarrou mesmo nas coisas materiais, nesse arraigado negativismo da geração, negando Deus. Eu tenho visto tanta coisa ultimamente, tantas pessoas negando Deus, tantas pessoas arraigadas no negativismo, tantas pessoas fazendo pouco caso da fé, da crença, do Cristo para nós cristãos e de outras tradições, em pleno século XXI.
nós estamos vendo que muitas criaturas ainda permanecem com essa mesma tendência que André Luiz revelou. Impunha-se-me atitude renovadora. Olha como ele toma agora posse de si mesmo. Diante do infortúnio, da dificuldade, ele se sentiu na obrigatoriedade de renovar seus pensamentos, suas atitudes, diante da vida, diante da espiritualidade, diante de Deus, diante da imortalidade, porque ele percebeu que o seu sofrimento era muito grande pela ausência de tudo isto. Marte Juliano, boa noite. Uma excelente semana para todos nós. Tânia também, Geraldo. Que Deus nos abençoe. Imprescindível confessar a falência do amor próprio. Há que me consagrara orgulhoso. Então ele teve uma vida encarnada, onde o eu falava muito forte. E o amor próprio era o carro-chefe do seu existir. E agora, no estado em que ele se encontrava, ele dizia, imprescindível confessar a falência do amor próprio. Não tinha mais, ele não era mais ele não tinha mais esse orgulho, porque era causado, sim, como ele mesmo diz, que ele se consagrara a isso por orgulho, vaidade, superioridade, literalmente. Por conta disso, a gente observa André Luiz, então, fazendo essa avaliação de si mesmo. E por conta da intenção que ele demonstra e que ele coloca como imprescindível buscar a mudança a que ele precisava realizar, ele vai falar da oração, dizendo, quando as energias me faltavam de todo, sem forças para reerguer-me, então ele sozinho não era mais autossuficiente, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais. Olha, ele tinha se lembrado que, por tudo que ele via, pela vida que continuava, devia existir um autor da vida. E agora ele coloca como autor da natureza, supremo autor da natureza. Ele se humildou por inteiro. Ele não tinha mais poder algum na própria vida. Então, ele suplicou em oração para que o Supremo Autor da natureza estendesse a ele mãos paternais. E quando estamos pedindo mãos paternais, nós queremos colo, aconchego, segurança, nós queremos perdão, carinho, nós queremos todo esse bem-estar. Era isso que ele estava pedindo, se entregando, se colocando nas mãos do Supremo Autor da vida, como se fosse um verdadeiro pai que pudesse acolhê-lo. Boa noite, Rosa e Rogério. Continua ele então dizendo, quanto tempo durou a rogativa? Quanto tempo ele conversou com Deus? Quanto tempo ele pediu, ele suplicou ajuda? Ele não sabe, ele perdeu aquela noção de tempo. Ele mergulhou tão profundamente no seu pedido, na sua rogativa, que perdeu a noção de tempo. Quantas horas consagrei-me à súplica de mãos postas, como a criança aflita? Então foi a hora da intenção de colocar mãos postas, de entregar o coração, de aprisionar os sentimentos para suplicar a grandeza divina, a ajuda que ele necessitava. E ele se percebeu como uma criança aflita, pedindo socorro ao Pai. Lágrimas e sentimentos concentrados na prece. Então, muitas vezes, nossas preces, em momentos tão difíceis da vida, dolorosos, angustiosos, da sensação de solidão, muitas vezes a oração é tão profunda, é tão do coração, não é mais pro forma, não tem mais um ritual, é uma entrega,
É um momento de entrega. Esses momentos, eles tocam tão profundamente a alma que a alma vai às lágrimas. Vai às lágrimas. E sentimentos profundos vão sendo trabalhados durante aquela vibração diferenciada que a prece faz. Portanto, quando nós vemos hoje, na área da medicina, falando da importância da oração, da importância dessa entrega, dessa vibração, com certeza esse chamado é verdadeiro e hoje comprovado, sim, pela espiritualidade amiga e pela ciência atual que nós temos em pauta. Não era filho de Deus, embora não cogitasse conceder-lhe as atividades sublimes quando engolfado na vaidade das experiências humanas, aí ele está brigando um pouquinho com Deus. Ele falou, será que eu não mereço a ajuda? Também não sou filho de Deus? Não era um filho de Deus? Embora um filho de Deus meio atrapalhadinho, um filho de Deus que não cogitasse sequer de pensar em Deus, não cogitasse de atividade sublime, não se dedicou a isso. São filhos rebeldes, são filhos ingratos, são filhos rebeldes, filhos difíceis. Mas neste momento ele disse, mas eu sou o filho, então não mereço ajuda? E eu fiz isso porque eu estava engolfado na vaidade da experiência humana. Ele estava, então, preso à vaidade da experiência humana. Por conta disso, ele diz que ele se perdeu na encarnação. Ele se perdeu naquele momento, mas suplicava a Deus. E ainda questionava se o atendimento divino, dizendo, por que não me perdoaria o Pai Eterno quando ele providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor terra nos campos agrestes? Quer dizer, uma ave que não pensa, não tem consciência, não tem inteligência, a florzinha que nasce lá, se Deus cuida e providencia um filho de Deus, não teria esse socorro. É preciso ter sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. Agora ele entendia. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Olha onde brota a esperança. Depois de muita dor, muita aflição, depois de sentir a humilhação, de ter o remorso das atitudes, então uma tomada de consciência, aí ele vai tomar com eficácia o elixir da esperança. A esperança sempre existiu e ele achava que não precisava dela. Ele não precisava esperar nada, ele era o construtor do próprio destino. Até a página 2 nós somos. Até a página 2. Porque as coisas não são sempre como nós queremos ou nós providenciamos. Elas são como nós necessitamos ser. E aí ele vem falar de um socorro. Nós estamos com o nosso tempo vencido, mas vamos então concluir com o socorro após essa oração. E aí ele está mostrando o poder da oração diante das nossas aflições, quando é um ato sincero, onde coração e consciência estão envolvidos e todos os sentimentos desabrocham. As neblinas espessas se dissiparam. Aquele ambiente feio em que ele se encontrava, tenebroso, se dissipou. Alguém surgiu, emissário dos céus. Era um alguém diferente, porque ele só via sombras. De repente ele diz que alguém surgiu e ele classifica como emissário dos céus, quer dizer, aquele que vem atendendo a sua súplica, ao seu pedido a Deus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Ninguém está perdido, todos estamos achados. Apenas, às vezes, não damos oportunidade àquele que nos achou de nos contatar, de se aproximar de nós. Então ele diz,
aquele velhinho sorrindo paternalmente diz a ele: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Coragem, o Senhor não te desampara. Estamos socorridos, com certeza. Lágrimas, reunindo todas as forças, pude apenas perguntar: quem sois, generoso emissário de Deus? Já que ele tinha feito súplica a Deus, ele entendia que aquele ser era um emissário divino. Chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. A simplicidade desse ser de luz que dele se aproxima. Agora, permanece calmo e silencioso. Chega, né? Descansa, fica calmo. É preciso descansar para reaver energias. Ele lutara muito tempo, estava muito defasado na energia. O descanso recompõe as nossas energias. A hora de trabalhar e a hora de descansar. Há momentos que os nossos corpos pedem descanso para se reabilitarem. Necessitam disso. 2 companheiros ajudaram, abriram um alvo lençol e foi ali mesmo estendido, à guisa de maca para o transporte. Colocaram André Luiz e saíram como uma rede, né, conduzindo o corpo de André Luiz extremamente cansado. Clarencio, naquele momento, parece que se lembra de alguma coisa e simplesmente diz: vamos sem demora, preciso atingir nosso lar com presteza possível. Nosso lar, a colônia, o ambiente de socorro. Então, meus amigos, vamos parando por aqui, lembrando que essas nossas reflexões estão ficando na página do Grupo de Apoio aos Estudos Espíritas no Facebook, tanto quanto no YouTube, no canal Marina Ferri, que vocês podem se inscrever, podem participar. É bom, assim nós vamos tendo movimento e propiciando que outras e outras pessoas possam partilhar conosco desta mesma oportunidade que estamos tendo. E para encerrar a noite de hoje, apenas uma frase do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele nos diz: sobretudo, armemo-nos de coragem para o trabalho, porque é na dor do presente que corrigimos as lutas de ontem, acendendo abençoada luz para o nosso grande porvir. Que Deus nos abençoe. Que nunca nos falte o trabalho bendito que faz com que ocupemos o nosso tempo de maneira mais proveitosa e que, através disso, se faça luz no nosso jornadear. Muita paz. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com reflexões e amanhã a respeito do Livro dos Médiuns, às 20 horas. Aguardamos os amigos para mais esse encontro. Deus abençoe, Jesus ilumine e que as bênçãos se irradiem, as luzes se irradiem, a luz da oração sobre todos os lares e os familiares. Muita paz.